retorno aí, por favor, por áudio, que aí eu com a tela compartilhada aqui assim eu não consigo acompanhar a mensagem. Consegue me escutar bem? Sim. Ok. Então, qualquer dúvida, qualquer coisa, fiquem à vontade para a gente poder discutir, tá? Fiquem à vontade de perguntar. A ideia é que a gente possa aqui discutir várias coisas relacionadas ao ensino da anatomia. Então, fiquem bem à vontade para a gente discutir, certo? Renan já fez aí uma apresentação, né? Mas que já gastou 5 minutos meus. Se eu soubesse, eu tinha dito, me apresenta só aqui, basta botar esse QR Code, quem quiser acompanha, segue lá e as informações todas ficam no Lattes, que é mais um proforme, né? Mas o contato mais direto, se vocês quiserem, é só entrar em contato aí através do Instagram. É uma forma mais fácil da gente conversar, né? Então, fiquem à vontade. Bom, eu sou da cidade de Maceió, né? Na verdade, eu sou de Recife, mas fui criado aqui em Maceió e hoje digo que sou um alabucano, né? Então, assumi essa cidade como sendo parte da minha história. Eu moro já há muitos anos, meus filhos nasceram aqui, então é uma cidade com a qual eu tenho muito apreço. Sou atualmente o presidente da Sociedade Brasileira de Anatomia, ao qual já convido a vocês a que sigam também as nossas redes sociais, SB Anatomy, onde vocês vão ter lá várias informações sobre eventos, cursos e informações relacionadas à anatomia. Como também já fui apresentado, sou docente dos cursos de Medicina e Odontologia da Unima, né, uma universidade do Grupo AFIA, e de Fisioterapia, Fonoaudiologia e Terapia Ocupacional da UNCISAL, que é a Faculdade de Ciências da Saúde de Alagoas. Também tive a experiência de ser coordenador de cursos internacionais e ser professor convidado, né, do Florida Hospital, no Nicholson Center, em Orlando, do Mark e do Calms, como já foi também apresentado. E aí eu já vou começar, né, pensando aqui um pouquinho da nossa evolução. E aí eu vou fazer algumas perguntas também a vocês. Gostaria que, por favor, não me deixem no vácuo, tá? A gente precisa dessa interação junto aí com vocês. Então, se você imaginar, né, toda a história da humanidade, de onde a gente inicialmente veio lá, dos nossos mais longínquos ancestrais, até o homem de hoje, o que é que mudou basicamente na cabeça de vocês? O que é que tem de maior diferença na nossa evolução? O que foi que a gente conseguiu de grandes passos evolutivos de lá para cá? Pelo amor de Deus, alguém responda já aí, tá? Não me deixem no vácuo não, por favor. Utilizar ferramentas para desenvolvimento da sociedade é um dos avanços que eu acredito que uso tivemos. De ferramentas, beleza. Que mais? A ciência, a evolução da ciência em medicamentos, cirurgia. Ok. Que mais? O desenvolvimento de habilidades comunicativas melhores. De habilidades o quê, meu bem? Desculpa, que ficou um pouco baixo. Certo, comunicativas. De comunicativas. Pois é. Se você observar, muito do que a gente evoluiu, né, se a gente pensar, por exemplo, lá no século V a.C., onde você tinha lá os romanos, lá nos torneios, né, nas corridas de biga, e numa corrida hoje de Fórmula 1, basicamente o que foi que evoluiu aqui? O que é que vocês acham que teve de evolução de 5 séculos antes de Cristo a 2024 depois de Cristo? Tecnologia. Tecnologia, né? O que mais? Hoje em dia... Oi? Velocidade. A velocidade, a tecnologia, o que mais? Novos materiais, porque no passado usava a tração dos animais e agora você usa motores que instalam em carros, motos e outros veículos. Conhecimento avançou muito. Algum conhecimento. Mas vocês percebem
que desde a nossa evolução pré-histórica até hoje, assim também como nesses torneios, como eu estou mostrando aqui, no caso, o torneio lá de corridas de biga para uma corrida hoje de Fórmula 1, a gente teve um grande avanço, assim, um salto gigantesco em termos de tecnologia, de equipamentos, de materiais. Mas do ser humano em si, a gente não mudou tanta coisa. O instinto de competição, a pessoa ter um bom caráter, um mau caráter na prova, trabalhar com honestidade ou sem honestidade. Basicamente, o que acontecia 5 séculos antes de Cristo até hoje, basicamente é a mesma coisa. Conseguem perceber essa evolução que pessoal, a gente não teve grande evolução em toda quase história da humanidade. A nossa evolução foi muito mais em tecnologias, em equipamentos, em materiais. Conseguem perceber isso? Eu acredito que a evolução foi muito em conta da busca do maior desempenho, né? E ter o maior usufruto da tecnologia, e não uma busca da sociedade em si, né? De melhoria da sociedade, de como a gente pode o quanto melhorar. A gente evoluiu enquanto sociedade, né? Então, se você pensar, por exemplo, você fica aí bestificado com as notícias, né? Agora, inclusive, toda a minha solidariedade lá para o pessoal lá do Rio Grande do Sul, né? Que está passando por esse momento tão difícil. E você vê que, em dias de hoje, numa situação caótica nessa, aí tem pessoas lá que estão fazendo assaltos, que estão fazendo furtos, que estão cometendo estupros. Quer dizer, num momento desse, de toda a fragilidade, que era para a gente estar evolutivamente muito mais juntos, a gente continua na barbárie que tinha séculos e séculos atrás. Então, quanto de pessoal nós evoluímos ao longo desse tempo, né? Então, é uma coisa que a gente vai discutir muito aqui, esses aspectos, na aula de hoje. Então, primeira coisa é que o conhecimento é uma grande riqueza. Só que esse conhecimento, ele já mudou de mãos muitas vezes. Se você pensar que lá na pré-história, quem era o detentor do conhecimento, quem era que transmitia as informações para os demais? Eram os líderes do grupo, eram os mais velhos, né? Eram aqueles anciões que ensinavam os seus ofícios, a arte da caça, ensinavam como construir alguma coisa, como talhar alguma coisa, a criar o fogo. Então, era sempre uma coisa passada de um para o outro, mas que vinha de uma destinação, né, hierárquica de poder. Então, aquele que tinha o poder era justamente quem tinha o conhecimento. Então, repare, desde a nossa história na pré-história, o conhecimento é a fonte de poder. Você vê que, desde lá dos nossos ancestrais pré-históricos, isso aqui é uma pintura rupestre que fica no norte da Espanha, né, numa caverna, na região das Astúrias. Então, é um mamute, e ele já tinha uma demarcação de uma área, simbolizando ali uma área de fragilidade, uma área cardíaca, que já era um ensinamento anatômico. Então, desde lá da época das cavernas, você já tinha esses ensinamentos. Se você for ver, por exemplo, na região da Península Mexicana, em Sierra Guadalupe e em San Borritas, você já tem orientações nas pinturas rupestres dos pontos letais, de onde você deveria acertar. Isso aqui eram aulas já, então, com sentido já, inclusive, relacionados à fisiologia, à anatomia, em que as pessoas buscavam passar para os seus colegas, para os seus entes da sociedade, onde a gente deveria atingir essas pessoas para que elas fossem abatidas, né? Que fossem pessoas que tivessem as suas vidas ceifadas ali durante um combate, numa guerra, numa disputa. E aí, o homem começa também a querer preservar essas informações. Então, depois dessa fase pré-histórica em que os líderes que eram os detentores, isso é transmitido para pessoas que conseguem gravar essas informações. Então, o conhecimento, o poder, passa a vir para os escribas, né? Sejam
na época ainda da escrita cuneiforme, né, em que eles pegavam argila e iam talhando essa argila para deixar aquelas informações gravadas, aos escribas que faziam nos pergaminhos, nos textos de linho, né? Então, eles buscavam uma forma de guardar e perpetuar aquele conhecimento. Se você vê lá nas histórias bíblicas, inclusive, a forma de ensinamento era muitas vezes dessa forma, né? Como você vê aí na série, né, nova que você tem aí, a The Chosen. Então, você tem Cristo escrevendo aqui no chão, ensinando, explicando às pessoas, né, que estão ali ao redor, acompanhando esse sistema. Desde a época dos grandes filósofos gregos, isso também era comum. Juntava-se ali numa praça, né, numa ágora, e ali os filósofos, os grandes pensadores, os artistas, né, explicavam e ensinavam os seus dons aos demais, aquelas pessoas que ficavam ali acompanhando. Reparem que depois isso vai tomando um aspecto mais de um banco, uma pessoa sentada numa cadeira, que daí vem cátedra, né? E aí você diz, fulano é professor catedrático, né? Porque é da cadeira de anatomia, porque eram as cadeiras reservadas para esses professores, né? Que eles chamavam de lente. Então, esse lente era quem ensinava aqueles outros aprendizes o seu determinado ofício, ou aquela história, ou aquela cultura, para repassar de um para outro. E aí esses sistemas saem daquele momento ali, né? Isso ali, tanto na Roma como na Grécia, né, era muito semelhante. Eram, então, aqueles ensinamentos gravados pelos escribas nos papiros, eram lidos e discutidos e fazendo com que as pessoas começassem a aprender um pouco sobre aquele sentido, desde a época da Grécia Antiga, da Roma Antiga, né? E aí tinha-se uma diversidade, onde trabalhava-se artes, trabalhava esportes, trabalhava-se preparação física, a luta, a guerra, ou seja, preparando o indivíduo para o trabalho, acompanhando-se de livros, de pergaminhos, de manuscritos, né, para poder acrescentar o poder de ciência, né, diversificando o conhecimento dentro da humanidade. E aí vai depois para um sistema onde você começa a ter uma espécie de sala de aula, e reparem uma coisa, é uma cena que, apesar de ser demonstrado uma época de uma Grécia antiga, você tem muita similaridade até hoje em dia na sala de aula de hoje, né? Você tem ali os alunos enfileirados em bancos, o professor na frente, diversificando, falando, explicando. Então, é um sistema milenar que a gente continua perpetuando nas nossas escolas. Né? Daí vem também, ó, mais uma vez, né, o professor catedrático, onde ele ia explicando ali os ofícios e como realizar os procedimentos para os seus aprendizes. Depois isso fica a cargo da igreja, e aí o clero começa a ter um grande poder, porque o conhecimento fica com o clero, os reis se detêm a não se preocupar tanto com o estudo, né? É um formato mais espartano, vai ser um formato mais espartano em que ele se preocupava com os aspectos relacionados à guerra, mas o conhecimento fica, então, doravante com a igreja. E aí o clero fica com um grande poder, né? A partir daí, os nobres e aqueles que queriam estudar tinham que buscar os ensinamentos do clero, e era lá que estavam as informações, aquilo que podia lhe dar poder estava nas mãos da igreja. Para aqueles que são mais novos, não vão provavelmente conhecer esse filme, mas se tiverem a oportunidade de assistir, assistam, é um bom filme, né? Um filme estrelado com Sean Connery e F. Murray, chama O Nome da Rosa. E aí, numa das cenas do filme, observava-se que um dos livros, que era um dos livros mais secretos, ele tinha
a igreja, ela passava veneno aqui nas suas páginas, e que as pessoas as que sabiam que tinha veneno ali, né, manuseavam ele com uma luva específica. As que não sabiam tinham o hábito de, para passar a página, né, molhar a mão na língua, e aí iam se envenenando. Então, aquelas pessoas que tinham acesso ao livro, mas que não sabiam do detalhe, morriam. Então, repare que como a preservação desse conhecimento também era algo importantíssimo. E daí, as igrejas acabaram ficando com a missão de ensinamento, de catequização, de formação de todas as outras sociedades que iam sendo colonizadas. Foi assim aqui no Brasil, né? Então, os índios foram catequizados, foram obrigados a seguir uma cultura branca, vinda de Portugal, porque eles tiveram que aprender o idioma português, tiveram que deixar um pouco da sua cultura para poder implementar essa cultura que estava vindo dos colonizadores para cá. E isso tudo feito pela igreja. E daí começam os grandes colégios, né, jesuítas e de outras ordens, colégios franciscanos, colégios do Sagrado Coração de Jesus. Então, eles têm várias escolas que começam a cuidar da parte de educação, porque os reis, os nobres, eram baseados na força, na produção de armamento, nos combates, na guerra, para poder conseguir território. Então, essa história de estudar era para quem era da igreja ou para algumas outras pessoas que trabalhassem com esse serviço, né? Os nobres em si se preocupavam em batalhar, em guerrear para poder conquistar riquezas. Mas se você vê todo aquele sistema, não é muito diferente disso aqui. Ou seja, a nossa sala de aula, milenarmente, praticamente não mudou em nada, né? Se você pegar o início do século passado, então aqui também uma irmã, né, uma freira, educando essas crianças, num grupo indígena, inclusive, lá nos rios, próximo aos rios Uapês, aí na região norte. Então, você tem essa doutrinação e essa formação a partir da igreja, né? Então, você vê que todas essas escolas, os principais colégios da época, eram de formação ou com padres ou de freiras que cuidavam da educação da população em si, né? Então, mesmo quando não eram as freiras, mas os colégios eram geridos por freiras. Então, mesmo que a professora ou o professor não fosse, mas eram geridos por ordens religiosas. Aqui também outra coisa que era muito comum, né, o acesso a essa educação era basicamente depois então feita para os homens, porque a mulher era tida para ficar em casa, né, para fazer os trabalhos domésticos e não os trabalhos cognitivos. Então, basicamente, você tinha na escola só homens. E as mulheres que iam para internatos, iam para escolas de formação feminina, que se dizia, né? E aí eram escolas de meninas, era escola de mulheres que eram separadas, né? O ensino misto já veio mais adiante. E aí, a escola hoje, mesma coisa, só que agora mista, só que superlotada, cada vez mais enchendo, o pobre do professor ficando refém disso aí, a chegar num ponto que daqui a pouco nós teremos nossas escolas com as cadeirinhas assim, né? Então, é um professor para milhares de alunos, para muitos alunos ali, não dá tempo, às vezes, nem de fazer a chamada. Você mal consegue saber o nome dessas pessoas. E que, se você olhar também, a estrutura de uma escola, como ela é até hoje, uma estrutura do sistema prisional, também não muda. Então, é um processo autoritário, que tem um código de vestimenta, que tem ênfase no silêncio e na ordem. O reforço é sempre negativo, então se você não fizer isso, vai ter tal coisa, se você não fizer isso, tem a punição. Você tem que andar pelos lugares certos, se você
você não tem autonomia, você não pode discutir, você tem simplesmente que seguir aquelas normas, né? Você não tem aquela liberdade, não tem poder de decisão e é só simplesmente o quê? Faça, coma, ande, faça essa lição, faça isso, dentro de um sistema extremamente fechado. E aí eu quero discutir hoje essa escola, mas, como a gente estava falando, o quanto que a gente evoluiu na nossa história de humanidade até hoje para que isso fosse significativo, né? Então, hoje já estão até algumas escolas colocando lá professores virtuais, não é nem mais os alunos. Então, agora o professor fica lá virtualizado, ou as telinhas, né, como a gente também acabou se acostumando um pouco disso aí na época da pandemia, né? Foi algo que a gente teve que se adaptar de uma hora para outra, mas que a gente começou a ter esse ensino, né, diversificado. Só que hoje o conhecimento e a informação está na palma da mão de vocês. Muita gente já está assistindo hoje aqui essa aula com o uso do celular. Muita gente, qualquer informação que quer, vai buscar no celular. Então, hoje, esse conhecimento se deturpou um pouco mais, ele se distribuiu mais. E aí exige de mim uma capacidade de filtração para saber o que é bom e o que é ruim. Só que eu não tenho, muitas vezes, esse treinamento. Então, eu acabo acreditando em informações, acreditando em experiências que não necessariamente são boas. Isso a gente discute muito quando a gente discute PBE, né? Que é a prática baseada em evidências. Isso é muito comum na área de saúde. Então, se eu quero saber se um tratamento surtiu um determinado efeito, eu tenho que buscar evidências. Só que essas evidências são muitas vezes nebulosas, elas são um pouco tumultuadas. Imagine só se eu faço a seguinte relação. Acredito que todo mundo aí já foi em algum restaurante, já foi em alguma lanchonete, e ao sair dessa lanchonete, você saiu com aquela sensação de não querer voltar mais nunca, porque você foi maltratado, porque demorou, porque o garçom não foi cortês, porque teu pedido veio errado, enfim, por N coisas que te geraram insatisfação. Mas quantas vezes você chamou o proprietário ou o gerente do estabelecimento e disse, olha, a comida hoje estava péssima, a comida hoje estava sem sabor, tinha um cabelo dentro do meu prato, eu pedi uma coisa, veio outra, a minha conta veio errada. Normalmente a gente não tem esse hábito, a gente tem um hábito de simplesmente dizer, que se dane, mas aqui eu também não piso mais. Só que para o dono do estabelecimento, a informação, a experiência pessoal que ele tem é de quê? De que os clientes adoram, porque até hoje ninguém chegou para reclamar. E na área de saúde isso acontece muito, assim também como na área de ensino. Muitas vezes o aluno ou o paciente, ele não chega para o professor para dizer, professor, tua aula hoje foi uma porcaria. Ou simplesmente dizer, professor, não entendi nada do que o senhor falou, aquela abordagem que o senhor fez foi péssima, eu não consegui aprender nada. Assim também como o paciente chega, ele fica com vergonha de dizer que não melhorou. Então, às vezes, ele não melhorou nada, mas aí o doutor chega para ele e diz, e aí, como é que tá? Ele diz, estou melhorando, doutor. E não tá, não teve melhora, mas ele fica com vergonha de dizer isso. Só que isso enche o profissional, o professor ou o profissional de saúde, da indigência e dizer assim, na minha experiência, isso funciona. Ou chegar e dizer assim, na minha sala de aula eu sempre trabalhei assim e nunca tive reclamação de aluno. Ou então ainda desmerece, dizendo assim, os únicos alunos que reclamaram de mim foram aqueles que não conseguiram passar. Então, como se a reclamação não fosse justa, fosse um demérito do aluno, né? E muitas vezes a gente não faz a análise crítica de dizer assim, caramba, essa minha aula hoje não conectou bem, os alunos não aprenderam bem hoje, essa turma não funcionou bem. E isso é coisa muito dinâmica, porque às vezes numa turma isso dá muito certo, na outra do outro semestre já dá totalmente errado. Então você tem que ter essa autocrítica
de observar os mínimos detalhes, de estar conversando com a turma, tentando chegar numa afinidade para que essa comunicação seja perfeita. Porque senão, perdeu-se tudo ali. Você chegou simplesmente, fez de conta que ensinou, o aluno fez de conta que aprendeu, e aí, se vocês combinarem direitinho, no final, aprova o aluno e vão embora. Então, não é essa a nossa intenção. Se você notar, lá em relação à estrutura escolar, né, o quadro ou a lousa é antiquíssimo. Você vê, desde 30 mil anos antes de Cristo, você já tinha o quadro, que eram as rochas na caverna, onde você fazia os desenhos rupestres. Depois vem a escrita cuneiforme, 2000 anos antes de Cristo. Né? Então já usavam tablets de argila. Repare esse nome, viu? Usavam-se tablets de argila para poder escrever durante as aulas, durante o seu aprendizado. Depois criou-se uma lousa individual usando uma pedra negra, né, que se chamava ardósia. E daí é que vem, repare, 1750 depois de Cristo. É que se usa um quadro que daí foi chamado de quadro negro, por conta da ardósia, que era uma ardósia negra, né? Então, papel e tinta eram difíceis, então usava a ardósia. Então, o quadro negro foi simplesmente a transporte daquela ardósia para uma pedra maior, que era colocada na parede. Então, nos anos de 1800, usou-se o quadro negro. E você vê que tem escolas até hoje usando quadros negros. Ah, não, mas na minha escola já avançou, agora é quadro branco. Continua sendo quadro. Ou seja, não mudou nada no seu formato de ensino. Você vê que a tecnologia só aprimorou a questão, por exemplo, quando foi em 1950, começou a usar o verde, porque dava menos reflexo, conseguia deixar mais confortável para a visualização. E como nessa época as tintas industrializadas já era mais fácil, então deixou de ser o quadro negro para ser o quadro verde. Mas como o nome já era popular, ficou quadro negro mesmo ele sendo verde. E aí, nos anos 60, cria-se a lousa branca, né, que seria uma outra opção, porque aí não precisava estar se melando de pó, de giz, de aquela sujeira toda que existia antigamente, né? E aqui, assim, essas foram as primeiras lousas, 1960. Mas aqui no Brasil, a gente veio implementar a lousa branca aqui depois praticamente dos anos 2000. Né? Então, repare, 40 anos depois é que veio chegar um pouco disso aqui no Brasil. Eu ainda tive a oportunidade de estudar e ainda de ensinar, no começo da minha carreira docente, com quadro negro, né? Quadro branco já foi depois. O projetor, né, que entrou depois aí nos anos 80, mas lembrando que esses dados aqui são muito relacionados a Estados Unidos. No Brasil, os projetores vieram muito depois, já vieram aí nos anos 2005 para 2010, né, nesse intervalo aí, é que foi entrando isso aí nas escolas. Eu lembro que as minhas primeiras aulas eu dava utilizando transparência ou slides, que eram slides fotográficos, né? Então, eu comecei a dar aula nos anos 2001, então a gente ainda dava aula dessa maneira. Os projetores vieram um pouco depois, né? O acesso a eles foi um pouco depois. Em 1990, que criou-se a lousa digital, que é uma coisa que está começando a chegar agora. Repare, nós temos uma defasagem de quase 40 anos na tecnologia em relação à tecnologia educacional que existe, por exemplo, nos Estados Unidos e em alguns outros países. E no início do século XXI, essa lousa Quadriline Touch Pro, em que você toca, fica passando como se fosse uma tela de tablet, e aí ela vai sendo interagida, que até hoje ainda não chegou, pelo menos na maioria das escolas. Não sei se aí para vocês tem acesso a esse tipo de tecnologia,
mas ainda não chegou para a gente. Mas percebem que, desde 30 mil anos atrás, o sistema de ensino, praticamente a mesma coisa, é uma escrita num quadro, com uma pessoa falando, as outras escutando, numa posição hierárquica superior, em que eu estou mostrando aquilo que eu sei para os outros que não sabem nada. Com relação às anotações, começou lá, ó, o primeiro tablet. Eram tablets de argila, né, com escritas cuneiforme. Até chegar no tablet de hoje, avançou o quê? Tecnologia. Mas a ideia, o mecanismo, a metodologia do ensino, da utilização, é basicamente a mesma coisa. Aquela folhinha de caderno que você acostuma fazer lá nas suas anotações, remonta lá, ó, as pedrinhas de ardósia, em que se faziam as anotações individualmente. Reparem se é comum para vocês essa semelhança, né, de elementos que hoje se utilizam, do tabletzinho lá de ardósia, com o tablet que a gente vê hoje em dia nos eletrônicos, com Apple Pen e etc. Né? Então, reparem que a tecnologia em si só melhorou a tecnologia, mas o sistema é o mesmo. E hoje, o menino já nasce assim. O menino já nasce conectado, já sabe mexer no celular, já é grudado no celular 24 horas, num mundo extremamente dinâmico, num mundo em que a informação é instantânea. Então, a gente, como professor, não pode estar se baseando no ensino de 30 mil anos atrás. Eu querer ensinar como os homens da caverna ensinavam, né? Eu tenho que mudar alguma coisa nessa história. Todo o processo mudou. Então, agora eu tenho que dar meu passo para lá também fazer. Então, se você pensar que de Lucy, 3,2 milhões de anos, até a professora hoje na sala de aula, em 2024, o sistema de ensino, vocês acham que mudou? Muita coisa? Em todos esses anos, você acha que teve grande mudança, a não ser tecnologia, basicamente? Ou o princípio vocês acham que continua da mesma maneira? E aí, me respondam, por favor. Eu acho que continua muito similar ainda. Eu acho que continua muito similar ainda. Continua centrado na figura do professor, essas pautas mais tradicionais ainda. Isso. O que mais? O que é que vocês me dão mais de informação? Eu acredito que isso gera um embrutecimento dos alunos que estão acostumados só a ouvir informação passiva. Pois é, você repare. E eu hoje, inclusive, estou fazendo uma aula de metodologia ativa, utilizando alguns recursos tecnológicos, mas dentro de uma posição em que eu sou o agente ativo e não vocês, né? O ideal é que a gente tivesse a oportunidade num evento em que a gente criasse uma situação de metodologia ativa para fazer a construção daquele conhecimento e não receber como vocês estão recebendo. Porque, por exemplo, hoje, muitas escolas, como, por exemplo, essa que você vê aqui, as mesas são adequadas para formar grupos, para que eles fiquem se conversando, bota multiprojetores na sala de aula, bota isso, bota aquilo outro, mas no final das contas, é o ensino tradicional de novo. Então, a gente tenta fazer de forma diferente, mas vem sempre para essa nossa raiz. É uma raiz pré-histórica no processo de ensino. Então, como é que eu quero ter um avanço no meu processo de aprendizagem se o meu processo de ensino está comprometido? Né? Então, chegou a hora, gente, ó, da gente virar essa página. Vamos avançando agora para outra coisa. E aí eu vou perguntar a vocês se vocês estão preparados para isso. Então, vamos ver se vocês conseguem me dar aqui ideias do que vocês estão vendo aqui. O que é que vocês conseguem ver nessas imagens aqui? E aí, gente? Ué, uma caixa, né? E um rolo.
Um rolo de rolinho de papelão. Os papel. dois são de papelão. É. Ok. Quem mais vê outra coisa aí? Uma para guardar e outra para jogar fora, né? Um é para guardar, outra para jogar fora. Beleza. Quem mais? Materiais que podem ser reciclados. Materiais que podem ser reciclados. Quem mais? Eu acho que Ao são ver isso aqui, o que é que vocês enxergam? Hã? dois exemplos de coisas que vêm da mesma matéria-prima, mas com funções totalmente diferentes. Tá. Quem mais? Mais uma opinião para fechar aqui. Uma mente aberta e várias oportunidades, utilizando o mesmo recurso. Aham. Então, vejam só. Logicamente, não é culpa de vocês. A gente foi preparado para isso, a gente foi talhado literalmente para isso a vida toda. A gente olha e enxerga o que está na nossa frente, o elementar. Se você perguntasse, se eu fizesse essa mesma pergunta para uma turma de educação infantil, ele me responderia coisas totalmente diversas. Porque isso aqui, para eles, né, eles estão atentos a outros detalhes que não a gente está acostumado, eles vão ver que aquela caixa não é uma caixa. Aquilo é uma caixa que vai virar um castelo, virou um avião, um foguete, um brinquedo. Ele cria coisas a partir de algo que parecia para todo mundo uma coisa só. E ele cria situações totalmente diferentes. Então, são elementos que são bem diferentes, né? Professor, não sei se serve o exemplo, mas Pode falar. os brinquedos de gatos que eles não gostam, né? Que a gente compra e eles preferem, tipo, uma caixa, um saco. Então eles Como é? veem Os brinquedos os o quê? brinquedos de gato, animal, Sim. gato. Que a gente compra achando que ele vai amar, né? Super tecnológico, mas eles preferem uma caixa, um saco e brincam e vê naquilo Sim. ali muito mais interesse do que nas outras coisas. E você vai entender o porquê. Eu vou apresentar para vocês aqui, por exemplo, como é que vocês explicariam de forma sucinta, rápida, diabetes. Eu acho que todo mundo aqui já ouviu falar, já sabe mais ou menos o que é o diabetes. Mas se eu pedisse para vocês explicarem o que era o diabetes, o que é que vocês me diriam? E aí? Bom, se fosse para explicar para uma criança, eu faria de forma como? Existem dois tipos de diabetes. Uma que você já nasce com ela e outra que vamos você... explicar. Desculpa só te interromper. Vamos explicar para um aluno de graduação. O que é que você explicaria? Assim, de forma sucinta, o que seria o diabetes? Cara, isso seria um problema metabólico, né? Mas como é que ele age? O que é que seria assim? Seria dificuldade de absorção de açúcar na célula, né? O que mais? Excesso de glicose no sangue. O que mais? É uma doença endócrina que está relacionada a um nível elevado de açúcar no sangue, que a gente tem uma deficiência de insulina para poder fazer o carreamento desse açúcar do sangue para o interior da célula. Joia. Muito bom. Vou tentar explicar aqui de uma forma que eu uso muitas vezes para o meu aluno, certo? Para ele entender aqui assim de uma forma sucinta o que é o diabetes. Vocês conhecem isso aqui? Vocês conhecem aqui, já usaram alguma vez? Sabe como é que funciona? Sim. Sim. Pronto. Primeira coisa, eu tenho que buscar uma experiência que o meu aluno conheça, para eu poder referenciar.
Eu, às vezes, pronto, esses dias eu fui dar uma aula e fui falar sobre um problema que uma atriz um tempo atrás teve, e fui falar, vocês lembram da Malu Mader? E o pessoal, não, quem é essa? E eu digo, caramba, Malu Mader era uma das grandes artistas na minha época, na minha juventude, na minha adolescência, né? Ela era uma musa da televisão, da Rede Globo e tal, e hoje em dia ninguém nem sabe quem era Malu Mader. E eu disse, a mulher do Tony Bellotto, do Titãs. Eu disse, quem é Titãs? Então, o exemplo fica complicado. Então, eu tenho que estar, por exemplo, como professor, até adequando os meus exemplos ao que está acontecendo. Então, hoje, as referências para os meus alunos são, muitas vezes, os influencers, os youtubers, que eu tenho que saber quem é, como é que está sendo ali, porque eles não têm essa referência, né, de algumas coisas que foram do meu passado. Então, eu uso a prática do iFood para explicar o diabetes. Então, por exemplo, como é que funciona o iFood? A pessoa, ou o iFood, ou o Disque Entrega, enfim, você liga ou manda o aplicativo lá, fez o seu pedido. A tua célula faz a mesma coisa para o teu cérebro, dizendo, olha, eu preciso de nutriente, eu preciso de energia. Então, ele fez o pedido. O teu cérebro começa a pedir, você prepara a comida, começa a ingerir essa comida saiu para fazer a entrega, né? Chegou lá no teu sistema digestório, foi através do teu sistema porta, levado lá para o fígado, ele foi metabolizado, preparado, né? Virou comida de célula, porque o carboidrato, a proteína, tudo vai virar glicose, aminoácido, a gordura vai virar ácido graxo, glicerol, enfim. Sofreu esse metabolismo, ou seja, foi cozinhado, foi preparado e vai sair para entrega. Só que quem é que tem que estar lá na frente da célula? Quem é que tem que estar à frente da portaria para receber o teu pedido? Eu tenho que ter um porteiro. O porteiro é que quando ele se conecta lá no portão, quando ele aperta o botãozinho no portão, esse portão abre e aí o alimento consegue entrar. Então, na célula, a insulina vai ser esse porteiro. É ele quem vai acionar o botãozinho para abrir os canais para poder a glicose entrar. Quando o porteiro está presente, a comida chega, é entregue para você, né? Você recebe essa comida e aí come e fica feliz. Isso aqui é o que acontece nas pessoas normais. No paciente diabético, começa tudo a mesma coisa. Ele faz o pedido ao cérebro, o cérebro faz o pedido, a comida é preparada, é metabolizada, só que a portaria está sem porteiro. Ou seja, não tem insulina lá para receber. Não tem insulina lá para apertar o botãozinho e abrir os canais que trazem a glicose para dentro da célula. O que é que acontece? O motoqueiro fica lá com um pedido parado, sem poder fazer a entrega. Só que isso vai se acumulando. E começa daqui a pouco ficar um monte de pedido circulando no meio da rua, ou seja, circulando na corrente sanguínea, mas sem conseguir ser entregue para a célula. É por isso que o diabético tem uma hiperglicemia vascular, ou seja, ele tem no sangue uma hiperglicemia, mas a célula está passando fome. Só que aí ela não vai ficar satisfeita, ela vai começar a ligar e brigar com o teu organismo. Dizer, ó, meu pedido não chegou. E o teu organismo diz, mas eu já mandei, ele me manda mais. Então, ele dá uma sensação de fome maior para o paciente, só que ele, apesar de comer mais, ele continua emagrecendo. Por quê? Ele tem essa perda ponderal. Porque o alimento não está chegando dentro da célula, ele fica circulando, até que é eliminado pela urina. Com isso, eu consigo entender porque o paciente diabético tem esses problemas. Só que qual é o problema relacionado a isso? Eu tenho um outro sistema aqui que precisa também ser entendido. O nosso sangue é vermelho porque a gente tem ferro. A cor do ferro é vermelha. E o ferro é importante lá no sangue por quê? Porque se você lembrar das suas aulinhas de química, o ferro e o oxigênio, eles são diretamente atraídos, porque um é mais e o outro é menos. Então, eles fazem essa atração direta. Tanto que o ferro que fica exposto ao oxigênio oxida,
formando a ferrugem, né, que é o óxido de ferro. Só que, para uma obra poder avançar, eu preciso de 2 elementos. Eu preciso ter material de construção, mas eu preciso ter um pedreiro feliz, bem alimentado, bem nutrido, com energia para poder tocar minha obra. E por que a cicatrização no paciente diabético dá problema? Porque um pedreiro que está feliz com seu pratinho, ele toca a obra numa boa. Chegou material e ele está feliz, a obra anda. Agora, o que não chegou, ficou triste. Chegou pouca comida, chegou pouca coisa. E a obra não anda, porque o pedreiro vai ficar lá esperando o material, vai ficar lá esperando o alimento, não chega nutriente, não chega oxigênio, o tecido não é reposto, o tecido não é cicatrizado. Então, a cicatrização no diabético demora, por quê? Porque nem chega nutriente e nem chega oxigênio suficiente para aquelas células. Então, isso faz com que o processo de cicatrização no paciente diabético seja muito mais difícil. Reparem que, com tudo isso, eu usei elementos que ele conhece, o aluno conhece, que ele tem condições de compreensão de uma forma simples, rápida, mas que ele conseguiu entender talvez melhor do que quem tivesse passado lá para ele ler 60, 80 páginas que tem lá no Guyton de fisiologia. Então, o que a gente precisa é enxergar o que está além, enxergar o que está à frente do nosso nariz ou através das nossas pontas, né? Então, a gente não pode deixar que as pontas atrapalhem a nossa visão. Então, você vê que aqui o pobre do rinoceronte, todas as pinturas dele tem um chifre no meio, né? Então, chifre é uma coisa complicada até para isso. Então, vocês têm que estar enxergando além, né? Enxergar o que está por trás da matrix. Se eu perguntar a vocês aqui, o que é que vocês enxergam nessa imagem aí? O que é que vocês me dizem? Aí é da psicologia, fundo, imagem, uma taça e 2 pessoas, né? A gente pode ver várias coisas. Certo, mas você está vendo o que aí? Uma taça e 2 pessoas. Você está vendo a taça, 2 pessoas. Quem vê mais alguma coisa ou não? Vi 2 pessoas se encarando também, só. 2 pessoas encarando. Rapaz, eu vi um negócio totalmente diferente. Lembra aquelas camas antigas, aqueles móveis antigos? Aquelas molduras de móveis antigos. Aquelas o quê? Molduras de móveis antigos, tipo os pés, a colocação. Aqueles pés de mesa, pés de coisa, né? Perfeito. Você vê, cada um vai tendo uma percepção do que está vendo. Se eu perguntar isso aqui, o que é que vocês estão vendo aí? Spider-Man. O Homem-Aranha. Outras pessoas podem estar vendo outra coisa. O que é que podem estar vendo aí? É sutiã de uma mulher. Ele parece os olhos, os seios. Parecem, né? O sutiã aqui, né? Com a mama e tal. E também o Homem-Aranha. Então depende de como você olha. Esse aqui foi, inclusive, um desafio da Comics com a Marvel para descobrir o que é que a pessoa via primeiro aí. O que é que vocês veem primeiro? Primeiro eu vi o Wolverine e depois 2 Batman. Pronto, aí eles fizeram esse concurso aí para ver quem via mais, para ver qual era a maior popularidade, porque teoricamente teu cérebro seria mais treinado para ver uma coisa só. Então, como eram de revistas diferentes, né, o Batman e o Wolverine, eles fizeram essa enquete aí para ver o que é que conseguiam ver primeiro. Então, repare, alguns viram primeiro o Wolverine, outros viram primeiro 2 Batmans e assim sucessivamente, né? Aqui, o que é que vocês veem? Um detetive, sei lá, uma figura com um binóculo. Eu vejo um carro, a letra A. Um carro na estrada. Um chapéu. Um carro, um chapéu. A letra A também. Um binóculo. Um binóculo. Um ponto de exclamação. Hã? Ponto de exclamação. Um ponto de exclamação. Repare, cada um vai conseguindo ver coisas diferentes. Aonde que você vê o ponto de exclamação aí? Aqui? A linha da... É, da isso aí. pista. Exatamente. Sim. Obrigada.
Então, veja só, eu tenho que começar a pensar como é que eu resolveria algumas situações. Então, você imagina, por exemplo, como é que você explicaria para um cego de nascença as cores? Se eu pedisse para você explicar, por exemplo, olha, hoje o céu está azul. Como é que ele entenderia azul para um cego de nascença? O que é que vocês falariam para ele? Eu acho que o que as cores fazem a gente sentir. Tipo, o vermelho é uma cor de alarme, de atenção. O azul é um tom mais calmo, mais tranquilo. Mas como é que o cego vai perceber isso? Você, por exemplo, olha, hoje o céu está com a cor de calmo. Tá, o que é... Tá, aquilo ali na frente tem uma cor de atenção, né? Como é que a gente pode melhorar esse substanciamento dele aí? E aí? Tentando associar com alguma textura, já que o cego se orienta principalmente pelo tato, né? Reconhece as coisas pelo tato. Uhum. Então, ó, eu posso explicar usando, como você falou, texturas. Então, por exemplo, explicar o marrom, fazendo ele sentir a terra, o vermelho com a temperatura, né, com o frio, com cheiros, né, com então um cheiro mais ácido. Então, ó, isso aqui é laranja, isso aqui é amarelo, né? Então, uma brisa. Eu tenho que usar os sentidos que o cego tenha para poder expressar aquilo que eu quero mostrar. Só que a gente se preocupa muitas vezes em resolver só o que é o óbvio, só o que é diretamente usado, né? Você veja, não sei se aqui alguém já teve experiências de dar aulas para alunos que eram surdos, para alunos que eram cegos, no meio de uma turma, entre aspas, de normais, né? Então não é fácil, não é simples, mas a gente tem que se adequar. Eu lembro que quando já tive algumas turmas, principalmente com aluno surdo, né, que fazia leitura labial. Isso me melhorou muito como professor, porque eu aprendi que, primeiro, eu tenho que falar sempre virado para frente. Às vezes a gente vira de costas e vai escrever no quadro e vai falando, só que aí ele não consegue perceber. Então, eu comecei a falar sempre voltado, virado para frente. Muitas vezes a gente vai falar no microfone e bota o microfone assim na boca, né? O microfone tem que estar sempre abaixo para ele poder ver toda a gesticulação labial. A sua pronúncia tem que ser melhor, ela tem que ser mais desenhada no seu lábio. Tem gente que vai falando com o lábio assim, e aí você não percebe praticamente nada do que a pessoa está falando, né? Para quem é deficiente auditivo. Então, repare que são treinamentos que a gente precisa exercer também para melhorar a minha interface com o aluno. E aí é isso, eu tenho que superar obstáculos. Eu não posso simplesmente pensar num obstáculo de uma maneira e simplesmente desistir, né? Eu tenho que dar meu jeito. Como se diz, né? Eu tenho que pensar fora da caixa. Então, a gente não pode estar dentro da mesma caixa pensando todo mundo do mesmo jeito. E repare que isso, quem é o maior responsável para a gente fazer esse pensamento tão igualitário? Quem é que vocês acham que é o responsável? Por não nos deixar pensar fora da caixa. A metodologia de ensino utilizada hoje em dia. Que o modelo bancário, que é bem antigo, né, e que foi criticado por Paulo Freire, traz esse histórico, né, de ensino apenas ali que eu consigo ver e que é padronizado para todo mundo. Eu tenho que aprender a tabuada daquela forma. Eu tenho que ter uma avaliação que tenho que tirar nota 5, 7, e dessa forma eu aprendi. Pois é, porque, veja só, vou fazer um exercício com vocês aqui. Durante a Segunda Guerra Mundial, um batalhão inglês começou a observar todos os aviões que eles mandavam para o combate, e eles faziam um mapeamento. Então, quando o avião voltava de combate, eles observavam
e marcavam nesse mapa. Isso aqui é um desenho, vamos dizer, não é que ele levou todos esses tiros, mas cada tiro que era levado num avião era marcado nesse mapinha aqui. Então, um avião chegou, por exemplo, com um tiro na fuselagem aqui, o outro chegou com outro aqui, né? Então, eles foram coletando para ver onde normalmente esses aviões eram atingidos. Para, baseados nisso, fazer um reforço de fuselagem nas áreas mais vulneráveis. Se você estivesse como engenheiro dessa corporação lá na Inglaterra, em que regiões você recomendaria o reforço de fuselagem? Na que está com os pontos vermelhos ou na área que está em branco? Na área que está em branco. Vocês botavam nada em branco? Os que tomaram tiro na que está em branco não voltaram, né? Para eles fazerem a análise. Isso aí é um olhar além da matriz, porque a tendência das pessoas é o seguinte: se chegou mais perfurado aqui, vamos reforçar essas regiões. Só que esses que foram perfurados aí conseguiram voltar para a base. Os que foram perfurados em outras áreas que estão em branco foram abatidos, não chegaram de volta. Então, o pensamento muitas vezes tem que ser reverso. Às vezes eu acho que uma estratégia que eu vou usar e o método que eu estou fazendo de avaliação não está adequado. Ou às vezes até o método é adequado, mas a minha interpretação está errada. Então, o processo de avaliação também do aluno é bem complicado por conta disso. Reparem que um dos desejos do aluno quando entra na graduação é chegar ao dia da sua formatura. E eu digo sempre aos meus alunos, não queiram nunca se formar. Porque o que é formar? O que é formatura? Além da cerimônia, da festa, da cachaça, de tudo mais. O que é a formatura? O que significa formatura? Estar completo, né? Conhecimento. Será que é estar completo? E aí, gente, quem ajuda? Estar moldado no conhecimento. Porque, por exemplo, se eu vou estudar, né, fazer um curso de medicina, de odontologia, de fisioterapia, de nutrição, de ciências, de artes plásticas, enfim, de qualquer coisa, espera-se que ao final você tenha uma certa competência. Isso é inclusive definido pelas DCNs, né, que são as diretrizes curriculares nacionais. Só que isso te coloca numa forma. Então, um bolo que eu boto a massa, né, a massa do bolo, numa forma quadrada, ele não vai sair redondo. Eu vou ter que depois dar as aparas nele para ele virar redondo. Um bolo que eu boto numa forma circular, ele não vai sair quadrado. Ele vai sair naquele formato. Só que o mercado de trabalho, ele não quer o cara que seja igual a todo mundo. Ele quer o cara que seja diferente. Então, como é que eu passo o meu processo educacional todinho sendo formado, ou seja, sendo colocado numa forma para que eu fique igual a todos os demais da minha turma, para que quando eu chegue no mercado de trabalho, o mercado não me queira. Aí o mercado vai dizer, não, você tem que ser um cara de cabeça diferente, você tem que ser um cara que pense fora da caixa, que tenha um formato diferente. Caramba, como é que eu vou ter um formato diferente se a minha vida toda eu fui colocado naquele formato? Então, veja como é complicado isso, né? Então, eu digo aos meus alunos, não queiram nunca se formar, queiram colar grau. Mas formatura quer dizer, você está numa forma. Então, tentem ser amorfos. Então, é isso que acontece, ó. A criança chega na escola com a sua essência, com o seu formato, com a sua característica. Mas aí o professor Machado, o sistema vai talhando ele e transformando ele igual aos outros. Só que chega lá na frente, o mercado não quer isso. Ele quer alguém que seja diferente de novo. Então, o maior inibidor da criatividade humana que a gente tem chama-se escola. Já pensaram para pensar isso? Já pararam para pensar isso? Que a escola que a gente tanto defende é que, na verdade, está nos atrapalhando em tanta coisa.
Então, a gente tem que ser amorfo, mesmo que o formato seja parecido. Porque, logicamente, eu não posso pegar um cara que vai fazer um curso de medicina e dar a ele habilidades, por exemplo, só de um artista plástico. Para cada profissão, eu preciso de um formato específico. Eu não sei se vocês conhecem esse tipo de artesanato. Aqui no Nordeste é muito comum, a gente chama isso aqui de fuxico. Porque as mulheres se sentavam e ficavam fazendo fuxico enquanto costuravam isso aqui. Elas pegavam tecidos, né, recortavam e saíam fazendo esses pregueamentos aqui nele. Reparem que, apesar de todos terem uma forma semelhante, mas cada um tem uma característica diferente. Até os que são do mesmo tecido. Se você olhar, esse aqui, por exemplo, e esse aqui, são do mesmo tecido. Mas repare que o pregueamento dele é diferente. Então, nenhum é igual ao outro. Ele é um diferenciado no meio daqueles todos. Então, cada um tem a sua característica. Então, apesar de eu precisar ter uma norma regulamentadora que deixe todo mundo parecido em relação ao que ele se destina a ser, mas a característica de cada um é que é diferente. E é o que o mercado quer. Aí, outro questionamento que a gente tem que fazer é o seguinte: que tipo de docente que eu sou? Porque cada um também tem uma habilidade. Tem um cara que na sala de aula, o cara dá show. O cara dá um espetáculo na sala de aula. Mas bota esse cara para uma aula online, ele fica travado, ele não sai. Tem um cara que é muito bom da aula online, mas bota ele na sala de aula presencial, frente a frente com o aluno, o cara se desgraça. Tem um cara que é bom do ensino EAD, que as pessoas acham que o ensino EAD é a mesma coisa do ensino online. São coisas totalmente distintas, né? Apesar de você utilizar o sistema de ferramentas computacionais, de internet, de links, etc., mas o formato de ensino EAD é totalmente diferente do sistema de ensino remoto ou online que a gente, às vezes, tem na escola. Tem um cara que é muito bom de podcast. É um cara muito bom para você escutar. É aquele professor que você, às vezes, grava a aula, sai com a aula dele gravada, vai escutando no ônibus, vai escutando em qualquer lugar e você vai continuando a aprender. Tem um cara que você, se você botar no podcast, o cara é péssimo. Imagine que, por exemplo, eu estou aqui agora com a minha câmera ligada. Se eu tivesse com a minha câmera desligada, eu estaria fazendo uma espécie de podcast. E aí eu dissesse, olha, isso aqui é uma diferença, ó, desse tamanhinho. Como é que eu ia dizer desse tamanhinho se você não estava vendo a minha imagem? Repare que, por exemplo, falar na rádio, se eu vou dar uma entrevista numa rádio, é totalmente diferente da entrevista que eu vou dar numa televisão. Porque na televisão as pessoas têm o recurso da imagem. Então elas podem incorporar elementos que eu esteja gesticulando. Na rádio não dá. Então eu tenho que saber a forma de me comunicar na rádio para que a pessoa que está escutando consiga acompanhar isso. Outra coisa que eu preciso saber é quem são meus alunos. E isso, né, com esse tempo de online, com o tempo de pandemia, foi uma desgraça, porque para mim todos meus alunos viraram bolinhas. A gente não ficava abrindo a câmera de todo mundo, então cada um era uma bolinha. Então não tinha diferenciação, a gente não tinha essa relação, né? Muitas vezes depois da pandemia, o aluno vinha conversar comigo, eu não sabia nem que tinha sido meu aluno, porque durante a pandemia ele era só a bolinha. E se você observar, há um estreitamento cada vez maior do período de uma geração para outra, porque a tecnologia está muito rápida, a informação está muito rápida. Então, repare que, enquanto de 1880 a 1900, ou seja, eu tenho 20 anos aqui, era uma espécie de tempo, né, de cada geração, aqui, ó, de 1900 a 1920, depois vai encurtando um pouquinho e tal. Hoje em dia, eu tenho aqui, ó, de mais ou menos de 2016 para 2024. Já é outra geração, né? Já é a geração alfa. Então, tem uns que foram nascidos na geração X, A, Y, A, Z, a alfa, né? Cada geração dessa tem uma característica e eu tenho que entender essa característica. Então, enquanto, por exemplo, um professor que já tem lá
mais de 65 anos, a chamada geração silenciosa. Ele pensava principalmente em ficar saudável, em envelhecer saudavelmente, passar um tempo com a família, né? Ganhar dinheiro era uma consequência e ter uma carreira gratificante era o menos que importava. Ele precisava ter um emprego estável, mesmo que ele não gostasse daquele emprego. Se eu chego hoje para a geração Z, inverte. Ele quer primeiro de tudo o quê? Ganhar dinheiro. Depois, se a carreira interessa a ele. Se ele puder ficar em forma, outra coisa. E passar tempo com a família é o último aspecto dele. Repare como de cada geração isso aqui vai se modificando, né? Então, eu tenho que entender quem é o meu aluno, porque o que é bom para mim não quer dizer que seja bom para o meu aluno. Então, eu fui de uma geração que brinquei na rua. Então, aqui em 1983, eu estava brincando na rua. Eu estava brincando com meus coleguinhas assim. Em 2023, as crianças se juntam no parquinho para ficar cada um com seu celular aqui do lado. Eu fui no aniversário de um amigo dos meus filhos, sentou-se um monte de meninas assim no chão, fizeram uma rodinha, eu digo, vamos brincar de alguma coisa ali. Quando eu fui ver, cada um com um celular, num jogo virtual, mas cada um com seu celular, sentado separado, lá no cantinho. Eu digo, meu Deus, como isso mudou? E isso me dava uma certa angústia, porque eu dizia, isso não está sendo bom para eles. Isso não está sendo bom. Ele tem que ir para a rua, ele tem que jogar bola, ele tem que andar de bicicleta, ele tem que fazer essas atividades, brincar de pique-esconde. Só que o mundo que ele vai viver vai exigir dele algumas habilidades, que são diferentes das habilidades que eu fui exigido. Então, na minha época, a relação interpessoal, o cara a cara, o tocar um no outro, a gente conseguir pegar o instrumento, pegar o brinquedo, era essencial. Hoje, isso é virtual. Hoje, eles se comunicam virtualmente. E o mercado de trabalho para eles vai ser dessa forma. Então, eu tenho que pensar também que mercado vai acolher os meus alunos, que mercado vai acolher meus filhos, porque é isso que eu tenho que oferecer. Não adianta eu querer fazer a educação dos meus alunos de hoje com os meus ensinamentos, com a minha vivência de 20, 30 anos atrás, que já foi baseada na dos meus pais e dos meus professores com 30, 20 anos atrás. Então, quer dizer, eu estou carregando 3, 4 gerações nas minhas costas e jogar para frente mais uma geração assim. Então, eu tenho que repensar. Então, pode ter coisas que não sejam boas para mim. Por exemplo, para mim, isso aqui são duas coisas incompatibilíssimas, sem chance de dar certo. Mas para quem gosta de coxinha misturada com pizza, olha que sensacional. O cara fez numa pizzaria lá de Pernambuco uma pizza de coxinha. Eu gosto da coxinha e gosto da pizza, mas as duas juntas eu acho que não rola. Mas eu posso dizer que é boa ou que é ruim? Não, tem gente que gosta. O mercado, de repente, faz isso. Agora a moda é comida japonesa. Aí o cara vai e mete um acarajé dentro do temaki. Meu Deus do céu, o japonês agora se revira em tudo que é túmulo. Mas tem gente que gosta, que compra e acha isso sensacional. Você leva, por exemplo, um cara que é japonês, nativo, e que é acostumado a comer sushi e tal, leva ele para um restaurante japonês aqui, o cara é capaz de infartar. O tanto de creme cheese e de bujinganga que o pessoal bota dentro da comida japonesa. Aí o cara abre a boca e diz, eu adoro comida japonesa. Não, você adora a comida adaptada da comida oriental para o que você foi adaptado agora. Mas eu não posso dizer que aquilo é aquela mesma material. Mas se eu sou comerciante, eu tenho que vender para quem me procura. E se o meu cliente quer daquela forma, eu tenho que agradar ele daquela forma. Então, eu tenho que, no final das contas, como docente, ser um malabarista. Eu tenho que dar o meu jeito. E aí, eu não lembro aqui, porque eu não estou conseguindo ver aqui os nomes de vocês, mas alguém falou mais cedo aí sobre essa questão da experiência, né, do público. E, de repente, dizer assim, fulano às vezes acha que isso aqui é legal e o outro não vai achar tão legal. Porque, às vezes, a gente esquece, como professor, que a visão do aluno, a experiência do meu público é diferente.
Então, para os pais, esse brinquedinho é lindo, é maravilhoso. Olha que coisa linda, eu amei. Olha que fofinho, os bichinhos rodando aqui. Só que esquece que o bebê que está lá embaixo, ele vai estar tendo essa visão. Então, a visão dele é o pobre dos bichinhos lá com os furiquinhos expostos, que é o que está vendo, é o furico dos bichos. Então, repare que experiência para ele negativa. Então, para os pais está maravilhoso. Para o aluno, para o usuário, para o bebê, não está. Então, quantas vezes eu acho, caramba, hoje eu fiz isso aqui, uma estratégia, foi massa, isso aqui foi muito bacana, e o aluno não gostou. Então, eu tenho que entender qual é a experiência de público dele. Só que quantas vezes você chega para os teus alunos e pergunta, olha, o que é que você está achando aí? Como é que está sendo aí minhas aulas? Está sendo tranquilo? Eu estou falando muito rápido? Eu estou indo bem? Você está conseguindo entender? O que é que eu posso fazer para te oferecer uma coisa melhor nessa aula? A gente normalmente não se preocupa com isso. A gente vai lá, faz o nosso e acabou-se. E aí a experiência do usuário nem sempre é a melhor. Repare que, como a gente falou anteriormente, antigamente o sonho de todo mundo era trabalhar, por exemplo, no Banco do Brasil, onde todo mundo trabalhava padronizado, todo mundo tinha aquela estabilidade, aquela condição. Hoje no Google, na sede lá do Google, as pessoas trabalham com a roupa que querem, inclusive tem o dia lá do dia com pijama, então acho que é toda sexta-feira lá tal, todo mundo vai de pijama para o Google, vai para a empresa, porque o que eles querem é a produção do cara. Se ele está vestido de paletó ou se ele está vestido de pijama, pouco interessa. Mas antigamente eu posso ter um funcionário que fosse extremamente incompetente, mas ele vinha bem barbeado, com a gravata alinhada, com a roupa bem passada, então era igual a todo mundo, então para mim era um funcionário bom. Hoje eu quero competência, eu não quero aparência. Então aquilo que se botava em muitos mercados, esse trabalho em baias, hoje, nas sedes corporativas, eles estão fazendo essas praças de network, onde cada setor possa conversar com o outro. Então, isso aqui é uma sala de trabalho, não é uma sala de bate-papo, de lanche, de necessariamente nada disso. Mas eles podem, inclusive, durante esse bate-papo, estar lanchando, estar conversando, estar fazendo uma conversa descontraída ali, e dali sair um projeto, uma grande ideia. Então, hoje, as empresas têm investido nesse tipo de arrumação, né? Aqueles profissionais de saúde, todos de branquinho, com aquela calma, com tranquilidade, o doutor fulano, que era o doutor de confiança, aquele cara que vinha todo arrumado, era aquela referência na cidade, hoje começa a vir um profissional que tem problema, que já chega no trabalho cansado, desesperado, comprometido, exausto, muitas vezes, uma jornada de um trabalho para outro, para poder se deter nessa nossa sociedade consumista. Aí começa a entrar numa jogada de que tem que estar hoje na mídia, tem que estar no TikTok. Eu não tenho habilidade nenhuma para estar no TikTok, então o que é que eu vou fazer lá? Não, mas todo mundo agora tem que estar. E aí o pessoal vai, uns dão certo, porque tem aquele perfil, tem aquela característica, para outros fica ridículo. Então, eu tenho que me ver aonde eu estou nesse local, né? Então, eu particularmente, muitos alunos dizem, professor, o senhor devia fazer um TikTok, devia botar isso aqui e tal para fazer isso. Eu não me sinto confortável em fazer aquilo, porque eu acho que não é um produto legal para vender essa minha imagem. Não pela plataforma, não pelo que eu vou fazer, mas eu não consigo me encaixar com naturalidade naquilo ali. Ainda pode ser que eu venha a conseguir fazer. Como eu disse, eu era de um tempo que a gente tinha que ter esse contato pessoal. Então, eu gosto da sala de aula. Essa questão online, para mim aqui, é complicado, de certa forma. Porque eu estou falando aqui, olhando para uma tela, cercado por paredes, não estou vendo se a cara de vocês está com sono, eu não estou vendo se vocês estão cansados, se tem aí só as bolinhas preenchendo e o pessoal dizendo, vou deixar ali só porque daqui a pouco, quando passar a lista de frequência, eu assino e vou embora. Eu não sei se vocês estão gostando, se estão sorrindo, se estão achando legal, se estão achando cansativo. Eu não tenho esse feedback. Então, isso para mim conta muito.
Para outras pessoas que já têm esse domínio da linguagem, de fazer essas dancinhas, de fazer essa informalidade, para eles é bacana, só que isso precisa ser natural. Quando eu vou fazer isso de forma forçosa, aí não fica legal. E aí diz, eu não entendo porque fulaninho fez e tem milhares de seguidores. Eu fiz quase igual e eu não tenho. Porque justamente você não encontrou o seu lugar na exposição. Você está tentando ser o que você não é. Então, tem essa médica aí, inclusive, por exemplo, que foi processada, né? Teve o CRM cassado, porque ela, depois de cada cirurgia plástica, ela saía fazendo a dancinha. Então, assim, essa profissional acabou perdendo o CRM porque ela fazia uma dancinha ao final de cada cirurgia com a peça que ela tinha tirado. Então, tirou uma mama, tirou lipo, tirou gordura e tal, então ela saía com isso e acabou sendo processada, né? Você vê que aquele médico que usava aquele branco, né, aquela roupa toda caracterizada, de doutor e tal, hoje ela é mais pessoal, é da sua característica, é cheia de cores, de bichinhos e tal. Algumas até andam no meio da rua, né, esquecem dessa questão da contaminação da rua e já trazem de fora para dentro dos hospitais, para dentro dos centros cirúrgicos, porque virou fardamento. Hoje você vai no shopping, vai em alguns lugares, está lá o pessoal com pijama cirúrgico. E aí, uma das desgraças, ou não, né, dessa nova geração é que todo mundo é com celular. Vocês acham que é possível a gente dar, por exemplo, uma aula sem que o aluno mexa no celular, sem que ele se distraia com o celular durante a aula? Vocês acham que é possível hoje em dia? E aí, gente? Impossível, a não ser que a gente fala para ele colocar numa caixinha e não mexer ali. Ou seja, tirar da frente dele. Mas como é que você faz isso para ele botar numa caixinha? Não faz, esse é o problema. Aí você ameaça, né? É a forma que tem Você ameaça? prender os alunos. A única forma, né, que alguns professores utilizam. Então, veja só. É esse olhar um pouquinho diferente que a gente precisa, às vezes, ter. Eu vou mostrar a vocês duas situações de minhas experiências que eu venho trazendo ao longo de um tempo para cá. Normalmente, quando tem os congressos brasileiros de anatomia, eu levo alunos, monitores e tal, a gente faz um grande grupo e vai para esses eventos. E aí, aqueles que apresentam os trabalhos, aqueles trabalhos que eu orientei, eu depois, sempre do evento, no último dia lá, ou em alguma das noites do evento, eu faço a pizza dos orientados. Então, eu levo para uma pizzaria lá qualquer, pago uma pizza lá para os meninos, e eles ficam felizes pra caramba, porque apresentaram o trabalho e tal, a gente comemora comendo uma pizza. E aí, uma das vezes que a gente estava numa dessas pizzarias, a gente comeu e tal, e daqui a pouco ficou cada um no celular. Eu tinha 12 pessoas na mesa, cada uma com o celular. E eu olhando assim para a cara deles, ninguém conversando com ninguém. Eu tinha uma atitude que eu podia chegar e dizer assim, pessoal, ei, peraí, desliga o celular aí, por favor. A gente está aqui no momento de congraçamento, no momento de confraternização. Vamos desligar o celular aí, caramba. Eles iriam desligar, mas iriam desligar chateados, porque tinham levado, entre aspas, uma bronca. Foi o que eu fiz. Peguei, criei um grupo no WhatsApp, mesa da pizzaria. Botei todo mundo dentro e comecei a conversar com eles dentro do grupo do WhatsApp. Eu disse, já que vocês não estão conversando fora, vamos conversar aqui dentro do grupo. Eles se tocaram, começaram a rir, desligaram os celulares e a gente ficou conversando. Então, repare que a abordagem ela pode ser de várias maneiras. Só que eu posso fazer por imposição ou eu posso fazer por negociação. Então, por exemplo, meus alunos, nenhum usa celular durante a aula. E eu não faço ameaça nenhuma. Eles, quando chegam na sala de aula, já botam os celularezinhos na minha caixinha. Então, do lado da minha mesa já tem a caixinha, eles chegam, botam aqui o celular. Professor, mas como é que você consegue fazer isso? Simples. No primeiro dia de aula, eu chego para eles e digo, ó, tá vendo essa caixinha?
Se você, todas as aulas, botar seu celularzinho aqui, no final de cada aula, eu assino uma folhinha que tem que estar com eles, e ao final do semestre, se você tiver ela completa de assinaturas, você tem um ponto na média. O aluno quer botar até 2, 3 celulares. A pessoa tem 2 celulares, posso botar para ganhar 2 pontos? Não, é só um celular. Agora, se você ficar com outro, você mexeu no outro celular, perdeu o ponto. E com isso, eu estou dando um ponto de graça. Não estou dando um ponto de graça. Eu estou dando um ponto de atenção para eles. Porque eles, sem os celulares, o que é que fazem? Primeiro, não sai da sala de aula. Porque eles têm um apego tão grande com o celular que ele não se ausenta da sala. Nem para ir no banheiro. Então, o aluno fica na sala de aula. Segundo, eu às vezes estou aqui assistindo a aula e o celular só vibra. O fato de eu olhar para cá e voltar a atenção para a aula, eu já perdi a atenção. Então, isso já me atrapalha. E aí, com isso aqui na frente, eu comecei a ter melhores resultados de desempenho desses alunos em relação a turmas que não têm, que ficam usando o celular durante a aula. Porque o aluno fica lá, o professor falando e ele mexendo no celular, desrespeitosamente, muitas vezes. Né? Então, é um acordo que eu faço. Eu não preciso cobrar, eu não falo nada, eu só chego, tiro da bolsa a caixinha, boto em cima da mesa. Na hora que eles entram, eles já botam um celularzinho ali, voluntariamente, e no final, eles fazem uma filinha, vem pegando o celular e eu assinando a folhinha. Pronto. E a folhinha de quem é? Dele. E fica com quem? Com ele. Perdeu a folhinha, o cachorro comeu a folhinha, choveu, molhou a folhinha, perdeu aquilo ali, perdeu os pontos. Simples assim. Então ele começa a ter um cuidado e uma responsabilidade grande também com essa folhinha. Então é impressionante como se tem uma mudança comportamental na turma a partir de uma ação simples. Né? As aulas online são bem complicadas por esses aspectos. Porque um está lá assistindo, o outro está dormindo, o outro bota a foto lá pendurada no travesseiro, o outro está mexendo em 500 outras coisas que não seja aquilo ali. Eu não sei, eu não tenho como controlar isso. O aluno em sala de aula eu consigo visualizar, no online eu não sei. Mas isso não é novidade. Repare que durante a gripe espanhola, na Inglaterra, em 1918, já se fazia essa aula online pelo rádio. Na epidemia de poliomielite nos Estados Unidos também, as aulas, os professores iam para a rádio, dar as aulas, e os alunos assistiam em casa e mandavam seus trabalhos, suas atividades para a escola. Então, essa história de aula online não é de agora também, não. Não foi na pandemia de agora. Só que isso é uma missão impossível? Não. Agora eu tenho que entender de quem é a responsabilidade nesse processo, tanto de ensino quanto de aprendizagem. Né? Se eu pensar numa autoescola, de quem é a responsabilidade por aprender a dirigir? É do aluno. Se o professor da autoescola, ele chegar, olha, você vai sentar aqui, vai botar a primeira, vai ligar o carro assim, vai fazer isso, vai tirar o pé da embreagem, vai fazer esse movimento, explicou tudinho. Na hora que o aluno sentar, ele vai conseguir fazer aquilo já de imediato? Não. Ele precisa praticar. Ele precisa ter aulas práticas sequenciais naquele intervalo de tempo para gerar um aprendizado. Como é que eu quero que o aluno, só escutando o que eu estou falando na sala de aula, ele saia com aprendizado também? O aluno tem que ser consciente disso. Então, por mais desesperador que às vezes possa parecer, né, o professor às vezes fica ali angustiado, rapaz, isso aqui não vai dar certo, mas ele tem que deixar o aluno ter autonomia. O aprendizado, a responsabilidade de aprender é do aluno. Agora, isso está baseado em um tripé. Então, a aprendizagem, ela precisa do professor, logicamente, do aluno, que é o centro de tudo isso, e também da instituição. Porque a instituição tem que dar meios para que isso aconteça. Agora, o papel do professor não é de fazer o aluno necessariamente copiar aquilo que ele está falando, mas de plantar sementes, de colocar ideias na cabeça do aluno para que isso comece a florescer e vire um grande jardim na cabeça desse seu aluno. Se você dá o serviço pronto para ele, ele não tem esse jardim. Ele não sabe fazer esse cultivo. Então, aquele modelo educacional de que eu tinha uma professora
superior, muitas vezes até num patamar que em algumas escolas tem até uma espécie de palco, em que o professor fica mais elevado ainda, e que é só falando e o aluno só recebendo. Isso é um modelo que, a gente viu 30 mil anos atrás. Não é nem secular, é milenar, né? Milenar. É o mesmo modelo educacional. E aí você diz, vou fazer uma prova que seja justa. Fazer uma prova igual para todo mundo. Cada um tem a sua história, cada um tem uma forma de desempenho. Como é que eu posso avaliar pessoas que são diferentes da mesma forma? Eu tenho aluno que pensa rápido, eu tenho um aluno que pensa mais lento, eu tenho um aluno que tem transtorno de déficit de atenção, que agora também todo mundo acabou aparecendo com isso. Eu tenho um aluno que tem dificuldade no processamento dessa informação, que precisa de mais tempo. Eu tenho outro que é rápido. Então, eu tenho que adequar a minha avaliação a esse sistema, que seja compatível com as habilidades do meu aluno. Não dá para eu botar a mesma prova, o mesmo sistema de avaliação para todo mundo. Porque igualdade e justiça são coisas diferentes. Eu tenho que tratar os iguais de forma igual e os diferentes de formas diferentes. Então, se eu dou a mesma coisa para todo mundo, nem todo mundo é contemplado. Mas se eu complemento para alguns e para outros eu não necessito complementação, eu acabo tendo todo mundo desfrutando de algo que a gente precisa. Só que o aluno tem que resolver a sua vida, né? A responsabilidade é dele. E aí eu boto sempre esse slide aqui para os alunos e digo, o que é que vocês vão querer esse semestre? Tem que escolher 2. Você quer ter nota boa e quer ter vida social, você não vai dormir. Quer ter nota boa e quer dormir? Esqueça a vida social. Quer ter vida social e dormir? Esqueça a nota boa. Porque não tem como fugir disso. Você tem que escolher o seu caminho. Então, dependendo de qual é o caminho que você escolhe, você vai ter as suas consequências, né? Mas para o aluno, às vezes isso não faz muita diferença. Ele ir por um caminho ou ir por outro, no final das contas vai chegar no mesmo canto, porque ele está se formando, ele está ficando igualzinho a todo mundo que foi da turma dele. E aí é onde entra naquela história que a gente falou, da formatura, de ser amorfo. Né? E a aprendizagem? A aprendizagem é diferente de memorização. Memorização, eu tenho computadores que são muito melhores do que qualquer um de nós na sua realização. Eu quero que ele guarde informações. Meu cérebro não é para estar guardando coisa. Meu cérebro é para saber o que fazer com aquela informação. Certo? Então, eu, inclusive, discuto isso em algumas reuniões que a gente tem relacionados, por exemplo, na parte de ensino. Né? Eu faço parte também da ABENO, da Associação Brasileira de Ensino na Odontologia, e eu discuto algumas coisas com isso com alguns colegas. Eu digo, o nome muito errado que a gente tem, que é chamar todas as universidades, instituições, de instituições de ensino superior. Ela devia se preocupar em não ser instituição de ensino superior, mas ser de instituição de aprendizagem superior. Porque ensinar, o professor vai ensinar. Se o aluno vai aprender ou não, é outra história. Agora, eu estou jogando no mercado de trabalho alunos que aprenderam e alunos que não aprenderam. Então, meu compromisso enquanto instituição deveria ser de que todo mundo ali aprendeu. Né? Então, eu deveria ser um IAS e não uma IES. Né? Porque, como vocês já bem devem saber, a pirâmide de aprendizagem ela é dividida em 2 momentos. O que a gente chama de aprendizado passivo e do que chama de aprendizado passivo e o ativo, né? O passivo é o mais fácil para o aluno, é o que ele se sente mais cômodo, até porque ele já está mais acostumado com isso também. Onde ele vai só ou ler, ou escrever, ou observar, ver, ouvir o professor falando. Só que a retenção desse conhecimento é muito pouca. O que eu preciso é estimular o aluno a discutir,
a pôr em prática aquilo ali, a ensinar aos colegas, a fazer discussões em grupo, a desenvolver o seu aprendizado, porque aí sim eu tenho uma consolidação desse aprendizado no aluno. O grande problema é que parece que depois que o aluno estuda, parece que aparece para o aluno esse personagem lá do Will Smith, em que vinha com esse raio, né, desintegrador lá de memórias, e que ao terminar de estudar, o cara dá o disparo, pronto, e o cara esquece tudo. Então, para construir o aprendizado é difícil, mas para perder é muito fácil. Então, manter o aprendizado, que isso aqui é o que é o nosso grande desafio, não é construir o aprendizado. Ele sair de uma aula que eu acabei de falar aquilo, ele vai saber o que eu estou falando. Agora, manter isso, aí é difícil. Você vai entrar no que a gente chama da curva do esquecimento de Ebbinghaus. Ebbinghaus, um estudioso que observou que o ensinamento, né, ele ia se perdendo ao longo do tempo, dependendo da estratégia que você exercia, que podia ser 1 hora depois, 24 horas depois, 1 semana depois e 1 mês depois. E ele observava que essa queda sempre era bastante acentuada logo após o aprendizado. Então, você tinha um aprendizado de qualidade, só que depois ele caía. Né? Um dia depois, o cara já não lembrava mais nada que foi visto. 1 mês depois, ele não sabia nem que tinha tido aquela aula. Então, repare como isso é importante no nosso, na nossa discussão acadêmica. E aí, associado a isso, o dia da prova acaba sendo um dia meio de terror, né? Principalmente na área de anatomia. O aluno chega para a prova 5 minutos antes, achando que sabe tudo, quando chega na hora da prova, né? Deu branco. E aí começa o desespero. Né? Você vai ver lá o aluno fazendo a prova prática, e aí começou a escrever, troca. Vai dando desespero e o aluno troca. Então, começa a bater ali, ó, o desespero. Quem foi aluno deve lembrar bem disso aí. Dá o desespero, não sabe mais o que está fazendo. Então, no final das contas, quando eu fizer a minha avaliação, o aluno invariavelmente vai sair mal. Né? Ele chega na primeira questão da prova, na primeira mesa da prova de anatomia, ele acha que está fácil, que está tranquilo, aí na segunda mesa já fica meio confuso, na terceira mesa já fica na dúvida, aí daí para frente desespera e já era. Então o cara acaba tendo um rendimento ruim naquilo ali, né? Aí junto com isso entra a colaboração dos professores, que às vezes complica um pouquinho além do que precisaria para a sua disciplina, né? Então o cara chega lá no meio de sair e diz, qual é o nome dessa artéria, né? Então, às vezes, bote lá, acrescenta aí o nome das estruturas presentes no alfinete, em 1 minuto. Não tem nem como o cara ver nem as cores do alfinete. Né? Então, você tem que adequar isso. Outra coisa é o seguinte, na hora da aula, o aluno, você pergunta, entendeu? Ele diz, entendi. Está sabendo tudo? Estou. Alguma dúvida? Não. Mas quando chega na hora da prova, tudo parece que muda de figura. E aí a coisa se complica para ele. Outra coisa é porque o aluno quer a coisa toda mastigadinha, já tudo prontinho, né? Então, ele esquece de que precisa sentar o bumbumzinho dele lá na cadeirinha, pegar os livros e estudar. O aluno quer, professor, o senhor disponibiliza o slide? Professor, o senhor tem alguma apostila? Professor, tem alguma coisa disso aqui? Ele quer o resumo, ele quer só aquilo ali, ou seja, o superficial. Aí como é que eu vou me diferenciar como profissional se eu estou fazendo só o essencial? Ou às vezes até menos que o essencial. Né? Então isso me atrapalha, me complica. E aí, na hora da prova, não tem jeito, né? A prova não perdoa.
Chega na prova, o cara se ferra mesmo. O aluno, antes da prova, não dá essa importância. Quando chega no dia da prova, é o desespero. E aí depois vem, né, com aquela carinha: professor, me ajude, olha, são só 5 pontos a mais para o senhor poder me passar. Só por causa disso aqui que eu vou ficar. Né? O que é 4,9 a mais para o senhor me dar? Né? Então, às vezes vem com aqueles pedidos, com aquela inocência, assim, como se a gente tivesse, né, apto para fazer isso. Só que ele esquece que o miocárdio do professor, quando tem, é dessa maneira, né? É gelado, não se abala com nada disso. É um coração de pedra quando tem, né? Então, o professor, muitas vezes, ele faz as aulas de radiologia, não é por nada, não. É só para querer ver a caveira dos outros. E aí, o professor gosta, né? Tem professor que gosta de sentir ali a lágrima dos alunos, o desespero. Né? Só que aí, veja só, tem esses trabalhos aqui em que foi visto a questão da prática de relaxamento e de mindfulness, né? Ou seja, de uma concentração potencializada que você vai ter para poder ter melhor foco no seu estudo e na sua prova. Então, mostra que isso aí é realmente importante. E que o uso dessas metodologias de ensino combinadas junto com as provas fazem com que a ansiedade caia e que o nível de estresse caindo, as notas melhorem. Né? Então, são 2 trabalhos interessantes para a gente discutir. E baseados nisso, e também muito do que eu já vinha fazendo ao longo do meu tempo, eu começo a brincar com meus alunos. Então, também, eu não quero, se é para dar lágrima, não é um potinho, não. Aí eu já faço a brincadeira com eles, já boto logo um bujão de água de 20 litros. Se é para encher de lágrima, vamos embora. Mas aí eu faço, por exemplo, provas temáticas. Eu, normalmente, chego em cada época do ano, os alunos que estão ali, eu jogo uma prova temática. Por quê? Porque dentro dessa temática, ele se empolga naquilo ali, ele sai um pouquinho daquele nível de estresse e ele consegue ir para a prova de forma mais tranquila. Então, aqui na prova de temática de Natal, aqui na de Páscoa, a gente ainda estava aqui voltando da pandemia, né, nessa turma aqui, então todo mundo ainda de máscara, mas é caracterizado de Páscoa. Quem vier tem mais tempo, ou então quem vier faz prova em dupla, quem vier, eu dou alguma bonificação, e aí eles participam, só que com isso eles acham que é só uma brincadeira, mas na verdade isso tudo é baseado em artigos científicos, né? Em experiências em que você, na redução do estresse pré-prova, faz com que o aluno tenha um desempenho avaliativo melhor. Então aqui do Dia das Crianças, de Halloween, aqui no Dia do Folclore. Então, e aí eles se empolgam e capricham mesmo no negócio. Eu entro também na história, me fantasio, brinco também junto com eles. Isso fica legal também porque eles formam uma memória afetiva com a disciplina, com a interação no curso. Isso depois, na hora da formatura deles, na cerimônia de colação de grau ou nas aulas da saudade, eles acabam relembrando desses momentos. Né? Aqui no São João, então, boto bandeirinha no laboratório, me caracterizo, faço a indumentária junto com eles aqui, né? A gente participa. Então, faz aqui o forró na época das festas juninas. Então, todo mundo participa. Agora, por que eu vou, então, usar essas metodologias? Né? E qual delas eu devo usar? Eu tenho, primeiro, inúmeros aplicativos, inúmeros softwares, programas, equipamentos que eu posso utilizar. Então, eu tenho N oportunidades de escolher esses materiais. Só que nem tudo que aparentemente serve para todo mundo serve para você. Então, se você pegar, por exemplo, um bocal de Coca-Cola, ele encaixa no da lâmpada, mas não vai dar certo. Né? Então, você tem que ver que o professor tal faz isso. Por exemplo, eu faço essas brincadeiras com meus alunos, mas quem faz aqui na faculdade só sou eu. Tem outros professores que,
Henrique, eu amo quando você faz isso, não sei o quê. Eu queria fazer também, mas não é o natural deles. Então, fazer fica forçoso. Comigo, os alunos já chegam, professor, esse ano a gente vai fazer prova de quê? Qual vai ser a temática desse ano? Porque cada ano eu vou mudando também a temática. Então, eles já chegam com essa procura. Em outros professores, se eles vão fazer igual, já fica estranho. Então, você tem que ver em que papel você está, né, para fazer isso. Outra coisa é o seguinte, tem gente que complica, né, o processo. Então, o processo às vezes é simples. E aí você vê, ó, eu quero partir um limão, tem que botar aquilo ali, né? O Keb, ele simplificou assim muita coisa, fez um grande sucesso na internet mundial, justamente porque ele fez uma essência numa linguagem que qualquer pessoa de qualquer país consiga entender. Então, às vezes, a gente tenta complicar o negócio, repare, eu vou descascar uma banana. Repare que dificuldade, que complicação da pega para poder descascar uma banana, né? Às vezes não precisa. Você às vezes acha, eu preciso de mais recurso, eu preciso de equipamentos, eu preciso... aqui a faculdade não dá nada para a gente, eu não tenho esse recurso. Então, ó, tem pessoas que fazem aquela coisa de forma muito complicada, né? Não precisa. Uma coisa que é bem feita, não é porque você faz isso há 10 anos, 20 anos, e que está ultrapassado, eu tenho que estar modificando. Se a coisa funciona bem, continua. Não tem problema nenhum com isso, tá? Um produto bom, ele permanece inalterado. Outra forma de você estudar anatomia, né, é você estudar através da inspeção visual. Então, você fazer uma aula, Oi, pessoal, boa tarde. Eu conversei com o professor Henrique e ele realmente não vai conseguir voltar para essa aula, né? Porque ele teve problema de conexão, enfim, tá bem difícil a situação para ele conseguir voltar. Então, a gente conversou com ele vai gravar o restante da aula e a gente vai enviar para vocês, né? Mas, a princípio, nós vamos enviar agora o formulário do Meet, que é a lista de presença, tá? Então, preencham aí, o Arthur acabou de mandar. E é isso. Aí, posteriormente, vocês vão receber tanto o vídeo, que ele vai gravar com o restante da aula, quanto o certificado do curso, viu? Então, em nome da professora aí, a gente pede desculpa por esse problema.